Olha, meus amigos, tivemos mais discussão entre Davi e Beatriz, eles não param nunca. O que aconteceu foi que os dois foram pro paredão, né? O Davi deu aquela alfinetada na Bia, que eu já mostrei pra vocês na live de ontem, caso vocês queiram ver. Mas o Davi, quando ele vai votar na Bia, ele repete tudo aquilo, né? Que acha a Bia egoísta, que ela é uma pessoa que não sabe ouvir, enfim. Aí depois, os dois agora estão no paredão. Por sinal, vale frisar que em um primeiro momento, a equipe da Bia colocou ali um posicionamento fora Davi, mas viu que não daria certo e depois colocou fora a Isabelle. Neste momento a equipe da Bia é fora a Isabelle. E ainda lá dentro a Alane tá dizendo que acha que esse paredão é igual Manu e Prior e que como a Manu ficou, a Bia também vai ficar. Tá longe de ser. A equipe da Bia não conseguiu nem tancar o posicionamento fora Davi. E aí, gente, depois da formação de paredão, que no momento é entre Bia, Davi e Isabelle, aí o Davi chegou para conversar com a Bia, para tentar se resolver mesmo, e aí ele foi desejar boa sorte para ela. Eu queria desejar boa sorte no jogo, na vida, e se você quiser um abraço meu, se você quiser conversar, eu tô aqui. Eu jogo sim, como você também joga, você também é uma grande jogadora, mas você sabe que na hora de conversar de jogo, a gente tem que saber separar as coisas. Você sabe que eu sou uma pessoa boa, que eu tenho um coração gigante, eu não quero mais causar discórdia, só vim desejar boa sorte mesmo, e eu tô aqui pro que você quiser, tá bom? E nisso Davi levanta e vai dar um abraço na Bia. E aí a Bia rebate. Davi, eu não quero abraço. E aí o Davi, então vou só tocar sua mão. E nisso a Bia, ela começa a querer falar também. Eu igualmente também te desejo boa sorte, a gente não sabe o resultado. E nisso a Bia começa a descascar o Davi. Eu sei que você também joga, eu também jogo, mas eu nunca deixei meu coração de lado. Eu sei quem eu sou, mas tem coisas que doem mais do que eu voto. E a sua opinião eu respeito, mas eu não aceito. Aí o Davi, não, eu entendo, você tem que se defender mesmo. E a Bia ainda prossegue, dizendo que respeita, mas não aceita. E ela ainda diz que a fala do Davi passou do ponto do jogo. A Bia, ainda no meio dessa conversa, diz que o Davi não quis ouvir a Alane, assim como ela não quis ouvir ele. Então ela rebate, né? Olha, eu não quis ouvir você, mas você não quis ouvir a Alane, porque sabe que a Alane argumenta bem. E como estava no ao vivo, você evitou ela. Aí o Davi rebate, e eu não sei argumentar não. O que tem a ver a Alane com isso? Ainda a Bia prossegue. Você me julgou, usou argumentos que meus adversários usaram e me magoou muito. O Lucas trouxe essa pauta do show que está totalmente ligado à minha alegria. Aí o Davi, mas eu nunca julguei sua alegria. Muito pelo contrário, eu sempre te admirei. Então o Davi ele foi com uma postura muito de paz, tentando fazer as pazes com a Bia, mas a Bia começou a atacá-lo. E ela continua falando, eu respeito sua opinião, mas jamais aceitarei. Então não venha me dizer que tem uma amizade, porque eu nunca desrespeitei sua amizade. Eu nunca passei do ponto. E aí o Davi, eu também te respeito como jogadora. E aí o Davi ainda aproveitou para explicar o porquê que ele não deixou a Alane falar. E ele disse que não queria envolver a Alane na conversa ontem, porque a Beatriz e ele mesmo estavam alterados. E por isso ele não queria alterar o tom também para falar com a Alane, pois estava no meio de uma discussão, estressado, e por isso que ele não deixou a Alane falar. Aí o que acontece? Eles começam a discutir, porque a Bia começa a relembrar uma situação dizendo que o Davi também é egoísta, quando ele ficou ali na prova do Mercado Livre pegando as caixas e empilhando, né? Aí a Bia tava dizendo que ele tava tirando a oportunidade das outras pessoas pegarem as caixas, né? E que isso seria uma atitude egoísta, assim como ele acusou ela de ser egoísta, ele também foi. Enfim, esse é o ponto da Bia, né? O Davi explica que não tem nada a ver, que aquilo é uma prova, e aí, gente, a conversa ela vai ficando tensa, e aí o Davi decide encerrar. Por quê, gente? A conversa encerra bem no momento em que a Bia muda o assunto para falar de outra prova. A prova que tinha que segurar ali e tudo mais, e que o Davi tava fazendo barulho. Aí a Bia disse que isso tava fazendo ela e a Alane se desconcentrar, e que se ele era amigo, ele tinha que parar com aquilo. Aí o Davi, mas se eu tava ali falando, você tinha que estar concentrada, não tem nada a ver. Aí nisso a Bia disse, concluiu, Davi? E ele, concluí. E ela, e por favor, não me procure mais. Qual é o ponto que você não me entendeu? Não me procure mais. E nisso o Davi dá risada. Ué, mas se você tava conversando comigo, você tava dando liberdade pra eu falar, ué. Aí a Bia, eu tô falando pela terceira vez. Não me procure mais. Não me procure mais. E o Davi, tá bom, boa sorte então, boa sorte. E nisso, gente, fica um clima bem tenso, né? Porque a Bia, além de recusar o abraço do Davi, toda a situação que ele tá tentando fazer as pazes, ela ainda por cima
assim, ela expulsa ele do quarto e fala pra ele não procurar mais ela. Expulsa entre aspas, né? Porque no final das contas, o quarto não é dela. E aí, em conversa com a Alane, a situação fica complicada, porque a Bia começa a listar alguns pontos ali sobre o Davi e a própria Alane começa a comparar o Davi com o Juninho, porque vocês se lembram muito bem que a Alane fez acusações pesadas contra o Juninho. Acusações injustas, inclusive. Por mais que ele tenha sido ridículo, mas ela acusou ele de coisas que não devia, né? É o que a gente fala sobre esvaziamento de pauta. Você não pode acusar o outro por coisas rasas, senão você esvazia aquela pauta. A Bia pergunta pra Alane, que ouviu toda a conversa: eu errei? Aí a Alane: não, tu consegue se sair. Ele coloca umas arapucas. Aí a Bia: ele é jogador, articulado, veio me procurar e não devia ter falado com ele. Aí a Alane: mas amiga, tem que ter muito cuidado conversando com o Davi. Percebi isso agora. E a Bia: claro, ele é tipo Juninho. Aí a Alane: eu ouvi frases dele que eu ouvi de outras pessoas na minha vida e fiquei chocada. Essas frases refletem muita coisa. Ah, não, gente. Agora é a nova Vanessa Camargo, né? Que frase que o Davi falou que remete a coisas ruins da vida da Alane. Parece a Vanessa falando. E a Bia ainda complementa dizendo: você viu, Alane? As palavras? Juninho. É bem pique Juninho. É jogador. Vai jogando com as palavras, fala: quero conversar com você. Pra câmera pegar e ele se sobressair. E a Bia ainda ameaçou pedir uma expulsão do Davi. Olha, se ele vier me procurar de novo, eu vou no confessionário. Vou falar assim: ele tá me perturbando. Eu não quero conversar com ele. O que ele tá vindo atrás de mim? Então a Bia tá querendo caçar uma coisinha aí, né, gente? Depois a Isabelle chegou no quarto e disse que ia fazer uma farofa de ovo. A Bia pediu pra que não fizesse com os ovos do Davi, pra depois ele não reclamar. Que ela só queria se fizesse com os ovos do Matheus, porque se fizesse com os do Davi, ela não iria comer a farofa. A Alane acredita que a Bia ter tido um embate com o Davi antes de ir pro paredão vai ajudar ela, porque aí vai tornar uma rivalidade. Se ela não tivesse tido esse embate, ela seria eliminada, e tendo esse embate ela não vai ser, pelo contrário, né? Ela vai ser eliminada por conta do embate. E aí a Bia e a Alane conversaram com o Matheus a respeito de toda a situação, sendo que no final das contas o Matheus, ele não se posiciona, né? O Matheus, ele fica bem neutro nessa história. A Isabelle também, elas conversam com a Isabelle, mas a Bia e a Alane que detonam o Davi, mas os dois ali ficam neutros, né? Matheus e Isabelle. Corretos, por sinal, né? Bom, vamos me dizendo suas opiniões a respeito disso tudo, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até uma próxima e tchau!